bem, quando o jogo se apresenta de maneira onde o Fortaleza precisa propor, como foi a realidade do segundo tempo, o Fortaleza também consegue fazer. Mas o Vasco conseguiu ter a posse de bola, conseguiu empurrar o Fortaleza para trás. No primeiro tempo, principalmente pelo lado direito, as jogadas saindo com o Peck, com o Marlon, Praxedes aparecendo muito bem como meia pela esquerda, e estava faltando um pouco a participação do Payet, que acabou sendo o jogador que decidiu o jogo. E eu falava na transmissão que acho que era justamente esse diferencial, porque a questão dele pelo lado esquerdo, mais aberto pelo lado esquerdo, acho que tem algumas circunstâncias. Primeiro, eu acho que ele é bem melhor aproveitado na faixa central, encostando como uma espécie de um meia, mais segundo atacante ali por trás do Verratti. E ele aberto pelo lado esquerdo, ele acaba inibindo também uma outra arma muito forte do Vasco na temporada, que são os apoios do Lucas Piton. Ele é o líder em assistências do Vasco na temporada. E no primeiro tempo, com o Payet mais aberto pelo lado esquerdo, ele estava subindo pouco. O Vasco estava subindo, às vezes, até mais com o Paulo Henrique pela direita do que com o Piton pela esquerda. E aí, a partir da mudança no segundo tempo, a entrada do Rossi no time no lugar do Marlon, o Payet sendo puxado mais para o meio, a gente já viu com 12 minutos de jogo saindo esse gol justamente naquela faixa do campo onde ele é fundamental, onde ele interfere mais no jogo, onde ele tem a maior capacidade de conseguir decidir o jogo como decidiu o jogo de ontem. E ainda tem, sem dúvidas, a questão da participação sem a bola, né? Sem a bola, por exemplo, se a gente for trazer para o jogo do final de semana contra o Flamengo, um lado direito, onde você tem um Wesley, jogue o Wesley ou o Mateuzinho, que são dois laterais que se projetam bastante, dobrando com ponta ali pelo lado direito, é um lado esquerdo que, se o Payet tiver que fechar o lado esquerdo para ajudar o Piton na marcação, o Vasco, sem dúvidas, vai ficar desguarnecido defensivamente. Aqui ontem o lateral direito era o Tinga, que é um jogador que até chega à frente, mas não é exatamente esse jogador do apoio da velocidade, porque o Fortaleza, normalmente, quem abre o campo pelo lado direito é o Pikachu, e do lado esquerdo, o lateral esquerdo, que normalmente é o Bruno Pacheco, mas ontem acabou jogando o Escobar. Mas foi, sem dúvidas, uma atuação excelente do Vasco no primeiro tempo. Na segunda etapa, principalmente a saída do Praxedes para a entrada do Jair, não sei se foi alguma coisa física, mas eu acho que foi uma alteração que fez com que o Vasco recuasse demais, e depois ele acaba tirando o Payet para colocar o Matheus Carvalho. E aí o Vasco passa a jogar com 3 volantes, perde absolutamente o meio-campo, fica sem jogador com capacidade de retenção da posse de bola, perde também escape de contra-ataque. Essa foi praticamente a única que o Vasco teve mais nos minutos finais do jogo. Acho que talvez se o Ramon tivesse esperado um pouco mais para tirar o Praxedes, e aí mantivesse o Praxedes em campo e entrasse com o Jair no lugar do Payet, eu acho que o Vasco conseguiria ter uma proteção no meio-campo e passaria a ter também 2 jogadores com capacidade de segurar a bola, de rodar o jogo, e talvez não sofrer tanto nos minutos finais como sofreu ontem. E aí a alegria do Payet. Vamos ver a torcida. Eu queria contar um pouco a história de como o Vasco se transforma na janela. O Botafogo é um time que se transformou na janela do ano passado. Aliás, a base do Botafogo hoje foi construída na janela de meio do ano. Eduardo, Tiquinho, Perry, Adrielson. E o Vasco é um time com 6 titulares, mais a comissão técnica, que vieram na janela. E dá uma olhada como eles são importantes para essa, vou chamar de arrancada, porque o Vasco ficou 18 rodadas atolado na zona do rebaixamento, conseguiu ter ânimo, ter esperança. Vamos falar agora dessas novidades do Vasco. Vasco não vai baixar, hein? Haga lo que haga, Vasco não vai baixar. Olha, o Vasco contratou na janela 10 reforços e pós-janela foram 6 vitórias em 11 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Gol do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Fluminense, do Curitiba, do América e do Fortaleza, depois da janela. Chegaram o Maicon, zagueiro, o Jefferson, lateral esquerdo, o Medel, que é titular, o Paulinho, que é titular, o Praxedes, que é titular, o Serginho, atacante, o Sebastião Ferreira, que é atacante, o Verratti, que é o jogador do mês no Campeonato Brasileiro, em eleição feita pela CBF, o Rossi, atacante, e o Payet. A gente pode até contar 7 titulares, que eu não havia falado do Rossi. Então, assim, é um time inteiro contratado na janela, é outra equipe em relação àquela que começou o campeonato. Assim, o ano do Vasco é complexo, inclusive na formação do elenco que iniciou a temporada.
porque o Vasco, ele, diferentemente do Botafogo da temporada passada para essa temporada, o Vasco teve que montar praticamente um time completamente novo do ano passado para essa temporada, porque da Série B do ano passado não ficou praticamente ninguém. Então, assim, já a galera da base. então já é complexo você ter que montar um time praticamente do nada. E assim, além do elenco, acho que até mais do que o elenco, eu dou muito peso à contratação justamente do Ramon Dias. Porque eu lembro de, mesmo essas contratações do meio do ano, o torcedor do Vasco via essas contratações com muita desconfiança. O Verratti, exato. É um atacante que, se você for procurar analista de desempenho dos clubes, nenhum analista de desempenho vai te falar assim... Já eu te conto, inclusive, como é que ele foi parar no Vasco, é uma história curiosa. Ninguém contrata. Então, assim, eu acho que tem muito do Ramon Dias, da forma com que ele organizou esse time do Vasco, e transformou o time do Vasco num time muito mais organizado, um time muito mais competitivo. Já eu te conto depois como o Verratti chegou ao Vasco, inclusive. É uma versão de um clube do futebol brasileiro, mas eu vou trazê-la aqui. O América Mineiro, né? Você está vendo aqui, a gente destacou que cada jogador fez, né, dessas novidades. O próprio Paulinho que chegou, um jogador desconhecido e assim, fundamental, acabou não jogando ontem, estava suspenso, vai retornar para o clássico contra o Flamengo. Medel também é um jogador experiente que se tornou fundamental nessa zaga. Era visto também com desconfiança por conta da idade, até inicialmente a dificuldade de encaixe nele, se de volante ou de zagueiro. Então, assim, mesmo as contratações, mesmo após essa janela, que a gente hoje fala que, sem dúvidas, é fundamental para o time porque deu um acréscimo de qualidade, mas eu acho que o trabalho do Ramon Dias ainda se sobrepõe a isso. Mas a história que o América conta do Verratti, que é o América, né? Eu não chequei se o Paulo Brax confirma essa versão que é contada no América. O América, segundo o clube, fechou com o Verratti. Mapeou lá o jogador do Belgrano e fechou, iria pagar R$400 mil pelo jogador. Segundo o América, o Paulo Brax, que havia trabalhado no Clube Mineiro, ficou sabendo da notícia que foi veiculada na Argentina, de fato ela foi veiculada na Argentina, sem grande destaque, porque era um jogador de um clube pequeno do futebol argentino, mas saiu no futebol argentino, que na imprensa argentina, que o Verratti estava a caminho do Brasil. E aí, segundo o América, ao tomar conhecimento do negócio, e por saber que o América tem um bom olho para contratações, e por já ter trabalhado lá, o Paulo Brax falou, peraí, vamos dar uma olhada nesse jogador, está fechado mesmo? Dá tempo de entrar no negócio? E aí o Vasco ofereceu muito mais que o dobro do que o América. Como não estava assinado ainda, o Vasco conseguiu pegar o jogador e não o América. E é do jogo, acontece. Mercado funciona assim. Mas ele nunca tinha atuado, a primeira temporada dele na elite do futebol argentino, jogando de maneira mais regular, foi essa agora. Ele tinha sido o artilheiro da Série B da Argentina na temporada passada. O Belgrano subiu. Nessa temporada ele tinha marcado, se eu não me engano, 13 gols. Na primeira divisão do Campeonato Argentino, até ser contratado pelo Vasco, e agora são 7 gols em 11 jogos, se não me engano. E você estava falando do Ramon Dias, né? Eu acho que a gente pode falar de algumas mudanças que ele implementou no time, e eu também concordo, Rizek, que as contratações foram essenciais, porque eu acho que o Vasco faltou fazer essas contratações, faltou fortalecer mais o time no primeiro momento da temporada, mas ele não contratou esse cara, mas ele mudou esse cara, que é o Zé Gabriel, né? Sim, o Zé Gabriel era um jogador antes da chegada do Ramon Dias, e ele é outro jogador com o Ramon Dias. Era um jogador muito inseguro para jogar, e o Zé Gabriel era muito importante para a estrutura do Vasco na saída de bola, também com o Barbieri, né? Ele sempre baixou para fazer saída de bola, e ele era um jogador muito seguro, que errava muito. E hoje é impressionante a segurança que ele dá, não só para a saída de bola, mas também nas recuperações, né? Ele é um jogador que marca muito. Então, o meio-campo com ele, Paulinho, encaixou demais, né? Tanto com bola quanto sem bola. E o Praxedes daí veio também para melhorar ainda mais essa dinâmica do meio-campo, entrar na área e tal. Eu acho que o Ramon Dias, ele trouxe um time muito mais intenso, né? Ele melhorou jogadores que já estavam lá e que não estavam, né? O Zé Gabriel era muito criticado, inclusive, pela torcida. O próprio Gabriel Peck, que começou muito bem a temporada, aí depois teve uma queda de rendimento e depois, de novo, voltou a jogar bem. Ele é um jogador importante na estrutura que o Ramon joga, porque ele aciona, né, o contra-ataque. Ele é sempre o cara acionado quando o Vasco recupera a bola, e aí ele acelera o jogo e consegue, muitas vezes, botar o Verratti na cara do gol. E o Verratti era o cara que faltava, né, pro Vasco, porque você não tinha um centroavante que fazia gol, você não tinha um cara que ganhava a disputa com os zagueiros. Era o Pedro Raul. Era o Pedro Raul que não fazia isso, exato, que não conseguiu ir bem, né? Não conseguiu cumprir essas funções. E o Verratti, ele faz isso, porque quando o Vasco não consegue sair por baixo, o Verratti ganha a disputa pelo alto
e consegue o Vasco continuar com a bola. Ele, pelo alto, assim, é um espetáculo que o Verratti joga. O Zé Gabriel, que a Renata lembrou muito bem, ele estava num limbo que, assim, a situação dele no Vasco era, o Vasco estava aguardando para ver se conseguia negociar o jogador de alguma forma, seja por empréstimo, para conseguir se livrar de salário, porque era muito claro que ele não seria mais aproveitado. E aí a forma com que ele se torna fundamental no Ramon Dias, no jogo de ontem, por exemplo, o trabalho dele sem a bola foi fundamental porque ele estava fazendo uma marcação quase que individual na saída de bola, subindo para poder pressionar o Caio Alexandre, que é um dos melhores, se não o melhor meio-campista do campeonato, entre os volantes ali do campeonato. É um jogador que lidera o número de passes verticais no campeonato. Então, assim, é um jogador que você não pode, de maneira nenhuma, deixar ele dominar a bola, virar e ter o campo de frente. Porque aí a forma com que o Fortaleza gosta de trabalhar na velocidade nas transições se torna fatal. Então, ele saía, subia, pressionava, marcava, mordia demais o Caio Alexandre, que ontem fez uma partida, pelo que a gente está acostumado a ver do Caio Alexandre no campeonato, fez uma partida bem abaixo. Roger, e o Payet? O que você achou da atuação do francês ontem? Primeiro tempo discreto. Poucas vezes o Vasco conseguiu fazer com que a bola chegasse nele. Ele estava jogando muito aberto. Isso, obviamente, uma orientação do Ramon, né? Porque ele participava de uma fase ofensiva, sempre dando muita amplitude, só que o Vasco, como forçava muito do lado direito, a bola não chegava no pé dele. As poucas vezes que chegou, ele fez esse cruzamento aí, quase gol contra do Tinga. Depois ele tem uma jogada por dentro, que ele aparece por dentro, ele aciona o Praxedes bem também, mas foram poucas as participações. Para um jogador desse tamanho, e que tecnicamente ele é melhor do que os outros, ele enxerga o jogo diferente, passa muito sobre o que eu falei em relação ao Benítez, né? Em relação ao Payet. Ele tem que estar numa zona em que ele carimbe a bola o tempo todo, né? Que ele carimbe o jogo, que ele dê dinâmica, que ele acelere o jogo com os passes que ele tem de mais qualidade, que ele cadencie o jogo em momentos que o Vasco tenha que ter mais aproximação. Aí é como você vai trabalhar isso, como o Ramon entende isso numa questão tática do jogo, né? O que o Vasco precisa em cada jogo. Precisa de mais intensidade no meio-campo, de uma marcação mais pegada? O Payet realmente ele não vai conseguir entregar isso. Mas ele consegue balançar o time do Vasco para deixar o Payet descansar de vez em quando? Por exemplo, ontem ele estava com o Peck do lado direito, ele tinha Marlon, Zé Gabriel, Praxedes e o Payet do lado esquerdo. Numa fase defensiva, ele não conseguia balançar o time e abrir o Praxedes para o Praxedes pegar a subida do Tinga. E aí você segura dois por dentro, Marlon e Zé Gabriel e o Peck, que tem uma recomposição muito mais intensa do que o Payet fazia o lado direito, e você descansava o Payet numa zona mais à frente dos dois volantes. Tudo bem, quero que ele participe da bola do lado esquerdo. Aí quando toma a bola, o Praxedes faz interna, faz uma zona mais interna e abre o Payet do lado de lá. Mas se não fizer isso, se você pedir o Payet essa intensidade louca de vai e vem, ele não vai conseguir te entregar tecnicamente. Ele não vai ter essas participações de gol que o Vasco precisa. Ele não vai conseguir participar de uma maneira intensa como participa Peck, Praxedes, Marlon, que são jogadores de meia que conseguem entregar isso. Agora, o que ele pode ser importante? É isso aí, numa chegada mais perto da área, no último passe, numa finalização de média distância, de entender, enxergar uma jogada diferente e deixar alguém na cara do gol. Mas para que ele consiga entregar isso, ele tem que estar um pouco mais descansado, até porque tem 36 anos. Se o Ramon encontrar um desenho que ele consiga dar esse descanso para ele vai ser importante demais. Se não, é difícil ele entregar fisicamente 90 minutos nessa ida e volta louca que o jogo pede. Que jogo legal. Eu estou muito curioso para ver esse Flamengo e Vasco domingo. Eu estou muito curioso para ver como que o Ramon Dias vai montar o time, principalmente o meio-campo do Vasco, com o retorno do Paulinho junto com o Payet. Marlon não joga, né? Não, assim, a entrada natural seria a entrada natural seria a substituição seria essa, a entrada do Paulinho no lugar do Marlon, mas assim, como é que ele vai arrumar o time no meio-campo? O Marlon, para mim, é titular dessa equipe. Então, mas com o Zé Gabriel no meio, Praxedes também, eu acho que não sairia. Ultimamente, ele tinha tirado o Payet, né? O próprio Payet. Então, o próprio Payet, mas assim, a gente imagina que o cara que fez o gol... Mas eu tiraria o Praxedes e não tiraria o Marlon.
Não, para Mas Chedes a eu única, acho... a única coisa que eu acho do O Marlon Marlon é que já ele ainda... tirou já jogou aberto também com ele. A única coisa do Marlon é que ele ainda é muito juvena, né? Juvena na questão não pejorativa. Ele não consegue entender momentos de dosar. Tem uma Ele é bola que ele intenso. arranca, que ele pega no campo de defesa, não sei se você vai lembrar, que ele pega no campo de defesa, ele dá a arrancada, passa por todo mundo, chega na frente, o pé que tá aberto do lado direito, ele mas não é nem toca. nessa E questão. aí depois ele volta, perde. Aí quando ele perde faz a a jogada, falta e toma amarelo. aí ele continua na mesma intensidade e já chega totalmente atrasado para tomar um cartão amarelo. Mas eu acho ele diferente. Alguém que consiga orientar, principalmente essa questão de dosar, olha, você não precisa ir a 100% toda a jogada, toda hora, para marcar, para quando tem a bola. Dá uma segurada. Ele vai entender melhor e ele vai conseguir jogar 90 minutos com uma mesma regularidade, né, num alto nível. Vamos ouvir Ramon Dias, esse personagem gigante do futebol sul-americano, falando da situação do Vasco no campeonato. Muchísimo con el equipo, psicológicamente, tácticamente, físicamente, para que podamos competir hasta el final. Ahora, en muy pocos puntos, primero Vasco estaba muy lejos de todo. Ahora estamos compitiendo y la brecha es muy corta. En 2 o 3 puntos, 1 punto, 3 puntos hay 10 equipos. Entonces va a ser difícil no solo para nosotros, sino para todos los equipos que están peleando ahí adentro. Va a ser difícil para todos. Todos van a tener que estar muy atentos. Nosotros estamos dispuestos a competir.